Mas de 1980 para cá, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no nosso país. E nesse período, boa parte dessas mortes teve uma concentração muito significativa na população jovem e, em particular, na juventude negra moradora de favela. De 2002 para cá, a gente tem uma tendência ainda mais preocupante, que é um movimento de redução dos homicídios da população branca, o que é muito importante, mas associado a um crescimento contundente dos homicídios de negros. E, no entanto, isso não repercute com a força necessária no debate público. A gente precisa se perguntar por quê. O silêncio diante dessa escalada, ele reflete não só um movimento de naturalização e banalização, mas muitas vezes a legitimação social dessas mortes. E aí o Observatório entende que para fazer frente a esse processo, para a gente pensar a construção de um projeto que impulsione o exercício pleno de direitos para todos, é imprescindível pensar a cidade como um lugar de encontro das diferenças e a valorização da vida como um princípio fundamental. Combater o racismo e a violência letal causada pela essa concepção racista, por essa cultura racista que a gente carrega nas relações, é algo para agora. Porque no centro disso, nós estamos combatendo o racismo como cultura, como as relações humanas que existem, que predominam na sociedade, então que exige mudança, que são desde as políticas públicas que o Estado precisa alterar e colocar, mas não colocará por iniciativa do próprio Estado sem a nossa provocação, organização e conquista. A gente não pode ter essa ilusão. Cabe a nós, da sociedade civil, construir uma potência cada vez mais superior que possa construir conquistas nesse processo. Essas conquistas, elas precisam ser construídas, conquistadas e mantidas. Agora é um desafio nosso chegar no século XXI e fazer desse processo um processo de alteração das relações humanas. A democracia representativa ela tem que conviver com elementos de democracia direta e quase direta. Esses três modelos de democracia precisam conviver potencializando o papel de cada cidadão e cada cidadã na sociedade. Principalmente falando de onde nós estamos, que são as favelas e periferias. Percebe-se claramente que os casos de racismo são cada vez mais veiculados pela mídia tradicional em disputa de audiência com a blogosfera que tende a potencializá-los. Notadamente, a internet é um instrumento que vem permitindo ao campo antirracista acessar um patamar mínimo de direito à comunicação e fazer a disputa de sentido acerca das relações raciais no Brasil. Então, o problema da mídia se coloca na chave do problema da democracia. O problema do acesso à mídia se coloca no problema da chave de quem tem acesso à voz, de quem tem acesso a transformar as suas demandas em demandas socialmente, publicamente validadas. Em um terço das telenovelas que foram levadas ao ar desde o início dos anos 60 até o final do século XX, em um terço das telenovelas não aparecia o negro nem como figurante passante na rua. E nos outros 2 terços apareciam a representação da população negra, era como estereótipo da pobreza, da subalternidade e, de certa forma, de uma ameaça social. É por isso que eu acho que mesmo nas telenovelas em que não se passa no período da escravidão, mas que de determinada forma fala sobre racismo, a pessoa que tem mais consciência da questão racial e quem luta contra o racismo, normalmente é a reencarnação da princesa Isabel. Reafirmando a nossa mentalidade de quem libertou os escravos foi, quer dizer, a mentalidade das elites que imprimiram nos livros didáticos, foi a princesa Isabel. O Observatório de Favelas desenvolveu durante alguns anos, a gente começou em 2007,
e trouxe até esse ano um programa de caráter nacional que tem como foco a questão dos homicídios de adolescentes e jovens no Brasil. E nesse percurso, a gente teve a possibilidade de fazer um levantamento de políticas públicas relacionadas à prevenção à violência em 16 regiões metropolitanas para entender de que maneira os esforços estavam sendo feitos para a reversão desse quadro. Só 8% das políticas com foco na prevenção da violência tinham algum critério relacionado à questão racial para a definição do seu público-alvo. Isso foi o que moveu a necessidade de construir depois uma campanha que foi a Juventude Marcada para Viver, para articular uma ação mais potente nessa linha da disputa de novas representações, para dizer que a gente quer muito mais do que a afirmação do direito à vida. Eu acho que o debate que as cotas trouxeram, uma inflexão nesse acordo. E a inflexão está na possibilidade que as cotas mostraram de produzir deslocamentos numa determinada hierarquia social, numa determinada estrutura de acessar as oportunidades sociais. Ninguém se incomodava que 97% dos cursos universitários eram apropriados pelas pessoas brancas. Isso nunca incomodou ninguém. Mas a possibilidade de negros poderem acessar massivamente, esse que é o principal ativo de mobilidade social da sociedade brasileira, que é o ensino universitário, isso produziu um tipo de ameaça e deslocamento que fez esse racismo, que era sutil, velado, né, escamoteado, perder o seu lugar. Então, portanto, o racismo ele é funcional no modo de organização de uma divisão social do trabalho que vai valorizando determinadas posições, desvalorizando outras posições, que vai remunerando melhor determinadas posições e não remunerando melhor outras posições. Esse modelo ele é muito coerente com a cor dos deputados federais, com a cor dos deputados estaduais, dos prefeitos, de todo o sistema político brasileiro, assim como ele é coerente com a cor da classe empresarial brasileira. No fim do século XIX, os intelectuais diziam que os negros estariam exterminados até 2015. E nós contrariamos esse projeto. E nós, como sobreviventes, que somos da forma mais brutal de opressão, que é o que algum povo nesse mundo conheceu, que foi o processo da escravização africana, da qual nós somos descendentes, podemos dizer, a partir dessa experiência brutal, perderam. É uma questão de tempo.